nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. Quando nós queremos refletir na santa palavra do nosso Deus. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas, eu duvido que vocês nunca tiveram dúvida. Eu duvido que vocês hoje não têm alguma dúvida. As dúvidas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso ser frágil, limitado. Em várias situações, em vários momentos da vida, nós ficamos em dúvida. No campo espiritual, também surgem muitas dúvidas. Por isso, será que a dúvida é sempre uma demonstração de falta de fé? Nem sempre. A nossa fé, ela é confrontada com dúvidas que são lançadas por Satanás, pelo mundo, pela nossa própria natureza pecadora. Num mundo tão cheio de dúvidas, tão complicado, é cada vez mais desafiador manter e viver a nossa fé e confessá-la diante das outras pessoas. A gente é pressionado a ficar quieto. A gente é pressionado a não falar nada para as pessoas quando se trata de fé, quando se trata de Bíblia, de Deus, de Jesus. Porém, são nos momentos de dúvida espiritual que nós não podemos vacilar e dar oportunidade para que Satanás nos confunda, nos atrapalhe e nos afaste assim da palavra e da fé em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, é nesse contexto de dúvidas, de incertezas, que se encontram os discípulos no texto bíblico do Evangelho que nós ouvimos. Jesus aparece 2 vezes para os discípulos, mostrando que as suas promessas eram verdadeiras, que estas não tinham falhado, e entre elas, a promessa e a verdade da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte. Não sei se perceberam no texto, as portas do lugar onde estavam os discípulos estavam trancadas, estavam com medo, estavam ali com insegurança, com preocupação, com dúvida. Não havia o que fazer, apenas esperar para ver o que iria acontecer. Será que medo, insegurança, preocupação é sinal de falta de fé? Dúvida é sinal de incredulidade? Depende. Depende da situação. Depende do momento que a pessoa se encontra. Uma coisa é ter dúvidas por teimosia, ter
ter dúvidas por falta de conhecimento. Outra é ter dúvida por alguma situação, algum momento complicado que a pessoa esteja passando, que a pessoa esteja enfrentando. No relato do Evangelho, a gente vê que o discípulo Tomé, ele teve dificuldades para crer, para acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Mas aí a gente pergunta, e os outros? Os outros que estavam lá trancados naquele domingo, será que acreditavam plenamente na ressurreição de Jesus? E nós? Nós cremos totalmente e sem duvidar? Celebramos com toda alegria, com toda gratidão a vida que Cristo Jesus nos oferece? Aliás, eu vejo as pessoas, em sua maioria, celebrando a vida que elas ganharam para viver no mundo. E só. Agora, quando fala de celebrar a vida que Jesus nos deu, não, isso eu não tenho tempo. Isso não me interessa. Eu tenho coisa mais interessante para fazer, né? Qual a diferença de Tomé para os demais discípulos? Na questão do medo, da dúvida, da insegurança, da preocupação? Nenhuma. Nós podemos dizer que a diferença foi que Tomé expôs a sua dúvida, o seu medo, a sua preocupação. Aliás, qual a diferença dos discípulos de Tomé para nós hoje? Nenhuma. Medo, dúvida, insegurança, preocupação fazem parte da nossa vida. E algumas vezes a gente expõe isso da seguinte forma: Deus parece que se esqueceu de mim. Onde está Deus? Por que Deus não olha para mim? Angústia, medo, inquietações, tristezas são manifestações de dúvidas que a gente tem. E é interessante quando a gente pensa sobre o poder da dúvida. Alguns grupos religiosos até dizem assim: a dúvida é coisa que procede do maligno. Será que dá para sempre afirmar isso? Qualquer dúvida vem do diabo? Toda vez? Não dá para afirmar isso. Mas tem gente que diz. Em alguns momentos, meus irmãos, a dúvida é justamente uma estratégia de Deus para nos tornar, para nos conduzir à humildade. Triste é a pessoa que diz assim: eu sei tudo, eu conheço tudo, deixa para mim, eu faço, eu sei tudo. Aí Deus tem que baixar a nossa bolinha, não é verdade? Só Deus é o Senhor da certeza. Por
pois uma das suas qualidades é a onisciência. Só Deus sabe tudo. Só Deus conhece tudo. Nós, seres humanos, não. Por isso, em muitos momentos nós temos dúvidas. Enquanto houver dúvida, ainda há o que crescer, o que aprender. E na condição de aprendiz, nós somos levados à humildade, pois sempre terá alguém para nos ensinar alguma coisa. Certa vez, no dia do velório de um adolescente que tinha morrido atropelado, o pai deste jovem perguntou para o seu pastor: onde estava Deus no momento do acidente que ele não impediu a morte do meu querido filho? O pastor então, com muita tranquilidade, compreensão, respondeu a esse pai em dúvida: meu irmão, Deus estava no mesmo lugar em que ele se encontrava quando o filho dele morreu na cruz por todos nós, pelos nossos pecados. Esse pai também entrou numa grande dúvida sobre se Deus de fato se importava com os cristãos. Se Deus é um pai que ama, por que ele permite tamanha angústia a um pai que tem que carregar o seu filho querido para a sepultura? Por isso vejam que, assim como o Tomé do texto bíblico está de certa forma presente em cada um de nós, e ele pode se manifestar em momentos inesperados, principalmente quando nós somos alcançados pela dor, que pode estar rasgando o nosso coração ferido. Por isso a fé, ela é um presente. A fé é dada por graça. A fé não é algo que eu tenho que fazer. A fé, ela me leva em direção a Jesus. Se eu estou em Cristo, a fé me manterá firme nele. É Cristo que vem ao nosso encontro e tira o medo, as dúvidas, a insegurança, a preocupação do nosso dia a dia. Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Esta deve ser a nossa confissão diária, a minha e a tua. Crer na ressurreição de Cristo não é simplesmente conhecer esse acontecimento, mas confiar de coração que o Salvador vive, que Ele ressuscitou para nos dar uma vida perfeita na eternidade. Confiar que Ele venceu a morte em nosso favor. Se eu morrer amanhã, beleza, eu estou no céu. Claro que ninguém quer morrer amanhã, mas se for, amém. É Deus que sabe, é a vontade dEle. Quantas vezes nos encontramos em situações como a de Tomé, os outros discípulos, com medo, com dúvida, sem esperança, sem força,
tristes. Porém, minha gente, em momentos difíceis, saiba, tenha certeza que Cristo está do teu lado, que Jesus está contigo, que Ele vai até cada um de vocês. Apesar de não vermos a Deus, de não termos presenciado os acontecimentos da ressurreição de Cristo, a nossa fé se fundamenta no relato inspirado da Bíblia, da Palavra de Deus. Apesar de, às vezes, nós termos a impressão que nada está acontecendo na nossa vida, de que Deus está distante, não desanime, não se cubra de dúvidas. Com certeza, Deus está cuidando de cada um de nós, do seu jeito, da sua forma. Por isso, permanecendo firme na fé em Cristo, as dúvidas vão dando lugar às certezas que vêm de Deus, que vêm do nosso Pai querido. Amém.